Que a paz do Divino Mestre envolva todos nós e que nós possamos apreender todo o ensinamento da tarde, enviado por Jesus, enviado por Kardec, e todos aqueles que se debruçaram, que tiraram algum tempo das suas vidas para dedicar a escrever para a gente, a deixar esse roteiro para que nós pudéssemos estudar e pudéssemos exercitar. Quando nós vamos falar de justiça, nós precisamos entender algo primordial. Primeiro, que tudo que Jesus nos trouxe não foi para a matéria. Toda a informação que Jesus nos traz é para a vida espiritual. Porque quando nós colocamos os ensinamentos de Jesus para a nossa vida material aqui, somente como encarnados, muitas vezes fica difícil de compreender. Quando Jesus fala da justiça, ele não está falando de forma alguma da justiça dos homens. Porque a justiça, né, que é executada aqui, principalmente no planeta de provas e expiações, ela vai só cobrar daquele que cometeu o ato errado. Não tem justiça para a vítima. Então, se eu cometo um ato contra as leis e eu vou ser presa, eu estou sendo... A justiça é para os meus atos. Para aquele que eu prejudiquei, qual que é a justiça para ele? Então, Jesus, ele vem falar para a gente da justiça divina, e ele vem trazer tantas informações que a gente fica meio perdido se não for através da doutrina dos espíritos. Muitas vezes nós vamos ficar sem entender. Porque o que é justiça? Quando nós vamos procurar no dicionário sobre justiça, né, ele vai falar que a justiça é você, né, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, a justiça é quando eu dou ao outro aquilo que é bom para mim também. Nós fazemos isso? A gente fornece ao outro somente aquilo que a gente gostaria que fosse fornecido a nós? Então, a gente vai ver Jesus falando que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando Jesus fala da justiça, para a gente buscá-la, ele está falando da justiça divina. E essa justiça divina, ela é igual à justiça terrena? Qual que é a nossa percepção, né, dessa justiça? Aí nós vemos a lei de causa e efeito e nós achamos que é uma regra, como 2 e 2 são 4. A justiça divina, ela tem fontes que a gente não consegue perceber. A manifestação da justiça divina, ela tem fontes que não são percebidas por nós, com a nossa fragilidade ainda, com a nossa imperfeição. Quando nós vamos falar de justiça terrena, então nós vamos lembrar de quê? Punição, não é? Nós vamos lembrar de coerção, correção. Ilimitada aos fatos presentes. Não é assim? Só que a justiça divina, ela vai nos levar
há algo mais. Kardec traz no capítulo 5, justiça das aflições. E na justiça das aflições, tem a justiça das causas atuais e das causas passadas. E é muito interessante que Kardec vai trazer para a gente, nesse capítulo, algumas informações sobre as aflições, porque nas nossas aflições nós vamos poder enxergar a justiça. Então ele fala assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter maior mérito. Então, quando fala assim, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando que eu tenho fome e sede de justiça? Então, nós vamos pegar, né, todas as informações que os Espíritos trouxeram e que nós podemos ter acesso, que já lemos. Então, o momento da sede, o momento, né, da fome de justiça, é aquele momento em que eu, caindo em si, né, caindo em mim, reconhecendo as minhas dificuldades, eu tenho necessidade de me haver com a lei. Há um momento em que eu me percebo à margem do caminho e eu quero voltar para o caminho. Por isso que o Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho. Por que que a gente vai buscar as informações, o roteiro ali no Evangelho que Jesus trouxe para a gente? Porque ele traça o caminho. Ele encarna no planeta Terra, num planeta difícil, para ensinar o movimento que nós temos que fazer para permanecermos no caminho e atingir o nosso objetivo no final. Durante a sua jornada, ele não escreve nada, ele é o próprio Evangelho, ele é a própria lei se manifestando durante 33 anos, principalmente nos 3 últimos anos, segundo a história, mais ou menos, aproximadamente 3 anos, onde ele manifesta, através dos seus exemplos, as próprias leis divinas. Né? Então, quando eu me percebo, porque se eu ainda não percebo o erro que eu cometi, como que eu vou ter condições de reparar se eu acho que eu não estou errada? Né? Então, por isso que tem aquele momento apropriado para que nós quitemos com a lei. Mas a quitação com a lei, nós vamos ter expiações, vamos ter provas, mas o principal é a reparação. Então, se eu prejudico a Du, eu vou ter que expiar, eu vou ter que participar, eu mesma, né, como um ator naquela novela, naquele personagem, para eu entender as consequências do meu ato, de quão foi difícil para outra pessoa, então eu expio. Mas só expiar não basta. Eu preciso provar que eu não vou cair no mesmo lugar e vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho uma outra etapa que eu vou passar para superar aquela minha inclinação má. Mas isso também só não basta. Eu vou ter que reparar o dano que eu causei. Então, nós vamos ver na literatura espírita, né, André Luiz, Emmanuel, nos seus romances, trazendo para a gente trajetórias já de expiação, trajetórias de reparação, trajetórias de prova.
Tem um livro, se não me engano, Entre a Terra e o Céu, em que tem um rapaz que está no meio espírita, e é um espírita daquele que a gente gostaria de ser. Aquele que vai no centro espírita, ele mesmo conserva as coisas, ele busca água, né? Ele dirige a reunião, ele faz o que tem que ser feito para as coisas acontecerem, ele faz atendimento fraterno. Então, ele é um voluntário operoso dentro do centro espírita. Não se considera chefe, também não considera subalterno, trata as outras pessoas com dignidade, só que ele tem uma ferida no rosto, e essa ferida dói incessantemente. Então, ele já nasceu com um problema na pele, e essa ferida não se cura, os médicos não acham uma cura para esse problema dele. Mas ele continua ali fiel, né? Ele tem uma fidelidade com os propósitos que ele assumiu no plano espiritual. E vem Calderaro, se não me engano é Calderaro, vem com ele, e porque tinha subido tantas orações, tantas intercessões para essa pessoa, para esse rapaz, que eles vieram atender, mandaram vir para atender, para ajudá-lo a sair daquele sofrimento físico que ele já tinha quase 50 anos. Então, André Luiz falou assim, mas eu não estou conseguindo entender o motivo desse sofrimento. Então, Calderaro conta para ele que esse rapaz, numa outra vida, ele foi filho de um rapaz da casa grande com uma escrava. Só que o pai dele, o filho do senhor, ele gostou muito do menino. Quando o menino nasceu, ele sentiu um amor muito grande pelo menino e registrou ele como filho, trouxe para dentro de casa, deu estudo e para ele era o filho dele mesmo. Então tratou com diferença. E esse homem não casou. O pai dele não casou. Quando o pai dele ele já tinha 20 anos, e o pai dele ali uns 40 e pouco, que ele teve o filho muito cedo, ele se apaixona por uma moça e casa-se com ela. Só que essa moça tem a idade do filho dele. E o que acontece? Ela e o filho se apaixonam. E ele começa a traçar planos para se livrar do pai. E um dia, né, ele e essa moça, o pai está doente, numa cama, e eles resolvem pôr fogo na casa. E ele põe fogo e mata o pai. E o pai estava vivo, né? E ele queima o pai. Esse pai, quando desencarna, também vira um obsessor dele, né? Mas ele, a partir do momento que ele comete esse ato, ele identifica o erro, e esse erro, e essa culpa, e ele se condena pelo que ele fez. Ele pega a menina, vai morar em outro país, não dá conta, se separa da moça, e ele vive um tormento de culpa, porque ele imaginava a dor que o pai tinha sentido. Ele ficava imaginando a dor que o pai sentiu com aquelas queimaduras. Então, ele não consegue se livrar dessa culpa, não consegue se livrar da própria dor, do remorso, e ele plasma no corpo dele a própria ferida, no perispírito, e depois para o corpo físico numa outra reencarnação. E Calderaro leva André Luiz na casa dele e vê que ele tem uma filha e tem dois meninos.
E ele fala, mas esses 2 meninos não se parecem com ele. Não, ele adotou. Eram 2 meninos negros. Esses 2 meninos são os capatazes que o ajudaram a colocar fogo na casa e matar o pai. Eles não precisavam estar nessa história. Eles não precisavam ter participado. Mas eles participaram. Eles também não aceitaram isso bem, da violência com que eles tiraram a vida do patrão, porque era uma boa pessoa, não era uma má pessoa. Então, ele assume a responsabilidade no plano espiritual de reeducar esses 2. E quem é essa menina? Essa menina é a moça, né? É o pivô de tudo o que aconteceu. Agora, pela lei divina e pelo amor, ele vai trabalhar com ela o verdadeiro amor, o verdadeiro respeito. E André Luiz ficou curioso, e o pai, hein? Que hora que ele vai resgatar com o pai? E eles foram atender mais alguns casos, né? E volta no outro dia. E no outro dia, eles chegam e ficam na rua, né? Chega um horário, chega uma mulher, bate na porta, deixa um cestinho. Aí ele abre a porta, vê uma criança chorando, a Calderaro fala, aí está o pai. Agora, pelo amor, ele vai, debaixo das suas asas, cheia de amor, de fraternidade, resgatar com toda aquela equipe que ele, pela sua negligência, ele agora vai reparar, recebendo todos aqueles que ele desvirtuou, tirou do caminho. Apesar que eles fizeram de conivência, mas ele foi responsável pelo convite, né, por tê-los chamado a participar dessa estrutura toda, né, de maldade. E como ele já estava espiando, e ele vive 50 anos de doação, de amor, o amor cobre multidões de pecados. Porque a justiça divina, ela não é vingativa. O efeito da justiça divina é até que você se corrija. Até que você perceba o erro que você cometeu e se ajuste no caminho. E é o que acontece com ele. Ele se ajusta e vai reparar os danos ali, recebendo aquelas pessoas. Que é diferente da nossa. Porque uma pessoa comete um erro e ela fica presa. Quando ela sai, o que a gente faz? Eu não posso confiar naquela pessoa, ela é um ex-presidiário, não é? E se a pessoa realmente modificou, ela não vai ter uma segunda chance? Ainda bem que no plano, né, divino existe o esquecimento. Imaginemos nós, ao ver alguém do nosso lado, um filho, um marido, a gente vai ver um algoz ou alguém que a gente matou. Se eu recebo alguém que eu matei, eu não vou ter condições de educá-lo, porque eu não vou poder nem corrigir, porque eu vou falar, não, da outra vez eu matei, se eu corrigir agora, eu estou pegando muito pesado, não é assim? Então, o esquecimento é que, para nós começarmos novamente, a gente vai ter algumas lembranças, nós vamos ter intuições. Durante o nosso sono, nós vamos ter a oportunidade de estar com nossos anjos guardiões para que a gente possa assimilar. Então, Kardec continua falando aqui da justiça das aflições.
Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Não é isso que a gente vê diariamente? Pessoas só ganhando dinheiro e outros só ficando pobres, e pessoas boas passando fome, e outras que não são tão boas, né? E nem se preocupando, né, com o dinheiro que está gastando, né? Então, tem até uma tirinha muito interessante, né, da desigualdade, que tem uma criança com a mãe fala, vai filho, pede. Né? A mãe está na rua, vai filho, pede, pode pedir. Aí tem uma outra que o pai está assim, toma meu filho, um iPad. Né? Então, são do mesmo lado, né? Próximos. Nós temos tantas divergências, tantas diferenças sociais, né? Aí Kardec continua, todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça divina. Então, a gente vê pessoas religiosas, às vezes, perder a compostura, né? De falar, mas eu oro tanto, eu peço tanto, por que que ninguém me atende? Tem um detalhe muito interessante, que Deus, né, a justiça divina vai dar para a gente aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos e o que pedimos. Porque como que vai me tirar algo se eu não aprendi com ele ainda? É só quando eu aprender. E Emmanuel fala isso. A dor é necessária até que aconteça o aprendizado. Você não precisa daquela dor mais. Nem que seja para a próxima encarnação. Porque tem problemas, tem doenças, tem ferimentos que nós causamos ao nosso perispírito e que vem para o nosso corpo, que nós vamos ficar livres deles se nós sofrermos bem. Não tem o bem e o mal sofrer nesse próprio capítulo? A resignação não é sentar e esperar. Eu procuro o médico, eu vou tentar os recursos que tem aqui, eu vou no centro espírita, vou fazer cirurgia espiritual, vou tentar aconselhamento, eu vou tentar de tudo para que eu consiga sobreviver apesar daquela dificuldade, daquela minha limitação. Se eu sinto dor, eu vou tomar um remédio para dor. Né? Se eu tenho asma, eu vou usar a bombinha. Eu vou usar aquilo que eu preciso para que eu consiga continuar a minha jornada. Aí o Kardec continua. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Então, se nós espíritas viemos aqui, e a gente estudando, né, sequencialmente o Livro dos Espíritos, fazemos os módulos, escutamos palestras, e falar que Deus é infinito nas suas perfeições. Então, eu não posso imaginar que Jesus errou o meu endereço, que Deus errou o meu endereço. Apesar que algumas vezes a gente fala, Deus, não é possível, será que o senhor foi na casa da Jacira certa, né? O senhor não errou de endereço, aí a gente dá o nome completo, o endereço, o senhor tem certeza que foi aqui mesmo? Porque tem horas que é difícil, porque nós esquecemos. Mas se nós já conseguimos, através da doutrina espírita, entender as perfeições divinas, aí nós já sabemos que existe algo que nós precisamos trabalhar para que essa dor vá embora. Ou pelo menos que na próxima vida eu não preciso mais dela. Então, quando alguém fala assim, Jacira, você tem isso? Eu falei, eu não, meu corpo. Porque no próximo corpo eu não vou ter mais. Não é assim?
Meu próximo corpo vai estar livre disso, porque eu estou trabalhando as dificuldades que fizeram com que eu adquirisse essa ou aquela enfermidade. Né? E ele fala, ele necessariamente tem o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa, isso que cada um deve bem compenetrar-se. Né? Aí, na justiça divina, não existe punição, apenas a colheita daquilo que nós plantamos. Ah, mas eu nunca plantei isso, eu fui uma pessoa boa desde que eu nasci. Então, causas anteriores das aflições. Porque se Deus é amor e é justo, se eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho, Deus, que é o infinito de todas as perfeições, ele vai fazer isso comigo, que sou filha? Não. Ele criou as leis perfeitas e dentro da lei tem o processo de correção. Ele não está preocupado com a Jacira, porque a Jacira está inserida dentro da lei. E se ela desviar da lei, tem elementos ali que vai me corrigir para que eu volte para o caminho. E é isso que a gente tem que procurar entender. Se eu estou passando por algo difícil, o que eu preciso fazer para que eu saia daquele processo? Nós já sabemos que milagre não existe. Deus poderia fazer? Poderia. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. E a partir do livre-arbítrio, nós criamos a responsabilidade por tudo que nós fazemos. Então, se eu sou responsável, se eu posso plantar, eu tenho que colher. E eu vou ter que aprender a colher. E a replantar. Então, a gente estava explicando para o filho como que é a lei do retorno. E ele não queria entender de jeito nenhum. Ele achava que era maldade divina. Então, eu falei, olha, quando você joga algo no universo, e a gente estava falando de palavras, né? Quando você vai jogando no universo ações, palavras que são indevidas, você vai receber aquilo de volta. Né? Então, aquilo vai circulando e vai agregando ali energias iguais, né? Vai juntando ali como um imã e vai retornar para você com uma força bem potente, né? Mas se você modifica a sua ação, você não vai receber aquilo? Vai. Mas aqui o bem, né, vai empurrando, e se o bem que você fizer for maior do que aquilo que você fez de errado, ele vai chegar mais ameno para você. Tem aquela frase do Chico, né? Acho que Emmanuel, né, que o Chico vai trazer para a gente, quando ele fala que quando a justiça divina vem cobrar os seus atos e te pega fazendo o bem, a mão da misericórdia vem atenuar ou postergar a sua colheita. Mas você tem que estar sendo útil. Você tem que estar agindo no bem. Porque senão vem e você vai ter que só espiar. E só espiar é difícil, né, gente? Nós precisamos de meios para isso. Então, quando a gente pega os livros de André Luiz, e a gente vê ali situações, a gente pode trazer aqui os Missionários da Luz, em que André Luiz, ele vai ajudar na
reencarnação de Segismundo, mas no plano espiritual também, para você fazer as coisas, você tem que estudar. Então, ele era médico, mas ele não sabia o processo de reencarnação. O Alexandre fala com ele para ir lá no setor de reencarnação. E ele fica, né, encantado com os moldes dos corpos humanos, tem projetos, croquis ali, onde nós vamos escolher, né, vamos colocar em nós as coisas necessárias para que a gente dê conta aqui. Então, chega um homem primeiro, e esse homem, ele, né, o orientador fala, que bom que você aceitou a sugestão, né, do seu mentor, do seu guardião, para aquele probleminha na perna. Ele falou, pois é, eu pensei bem, e ele me colocou, ele me explicou e me convenceu que seria importante eu ir com essa dificuldade na perna, porque seria como um despertador na memória dele, aquele probleminha na perna. Porque toda vez que a perna doesse, ele ia lembrar das coisas que ele precisava realmente fazer aqui. Aquele problema na perna não ia deixá-lo desviar do caminho, ou deixar, né, de procurar uma religião, de fazer o que é certo. Vem uma outra mulher, né, e tem um croquis perfeito. Fala assim, nossa, mas você vai ser um espetáculo, né? Ela fala, não, não quero. Isso tudo aí vai me desviar. Eu preciso de alguma coisa para que eu me concentre na minha tarefa. Eu quero um probleminha na glândula da tireoide. Mas isso... Não, eu não posso ir com o corpo perfeito. Não estou pronta ainda para ir assim. E chega uma outra mulher, uma senhora distinta, né, bonita, e fala, e o orientador que está lá com o André Luiz, elogia, né? E ela fala, não, eu não mereço elogio, eu estou voltando para resgatar os meus filhos. Porque na outra encarnação eu era uma mulher, era uma pessoa boa, meu marido um homem muito bom, e eu recebi 3 filhos queridos. Meu marido era sério, né, queria corrigir os filhos, e eu não permiti. Eu dei excessivo amor. Eu fui excessivamente conivente, achando que aquilo é amor. E quando meus filhos voltam para a pátria espiritual, voltam com dificuldades terríveis moralmente. E agora, eu vou ter que levar os 3 para reeducar. Só que agora eu não vou ter mais aquilo que eu tinha na outra encarnação. O meu marido, que cumpriu bem a sua tarefa, ele vai vir e nós vamos ter 3 filhos. De novo, vou recebê-lo. Os 2 rapazes, um vai ter uma deficiência mental, o outro vai ser deficiente físico, e a minha filha também vai vir com vários problemas, mas será ela que vai me ajudar. E, por fim, enquanto os meninos pequenos, vou ficar viúva, Jesus amado. Vou ficar viúva cuidando deles, para que eles possam voltar ao caminho, para que eu possa expiar, provar e resgatar. Que aí ela já aproveita tudo e já faz. Então, às vezes, a gente se depara numa situação difícil e a gente pergunta, Senhor, o que foi que eu fiz? É melhor a gente não saber, não é? Porque com certeza a gente fez algo que desviou. Né? Desviamos muita gente. Então, quando a gente olha os nossos filhos, né, o André falou, meus meninos, né?
meus meninos de 30, quase 40 anos, meus bebês, não é assim que a gente fala? Será que eu eduquei bem para criá-los como homens de bem? Para que eles possam retornar à pátria espiritual felizes com a mãe que teve, com o pai que teve? Né? Então, nós precisamos sempre nos questionar a respeito de como nós estamos fazendo as coisas aqui. Cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso trabalho, com nossos amigos. Qual que é a minha relação, né, com a sociedade? Porque, segundo Jesus, nós vamos reparar até o último cetil. Nós temos que reparar. No livro Ave Luz, né, pelo espírito Shaolin, ele encontra com Judas Iscariotes, e ele fala que Judas até hoje chora no lugar, né, lá no Monte das Oliveiras. Ele chora lá, e ele relembrando o que ele fez com Cristo. Porque tem certas marcas, né, que vai demorar muito para que ele ainda consiga se desvincular. E ele já retornou algumas vezes, temos notícias que ele veio como Joana d'Arc, né, para reparar, para resgatar, para não desistir dos ensinamentos do Cristo. E às vezes veio, né, já veio outras vezes, e a gente não tem notícia, mas não importa, porque nós sabemos, né, dessas vindas sucessivas de todos nós, porque ninguém é diferente, para que a gente consiga resgatar. Né? Então, a justiça divina, ela não é punitiva. A justiça divina, ela é educativa. Então, ela vem nos educar. Ela vem realmente nos corrigir. Mas nós experimentando alguma situação. Nem sempre eu matei alguém, eu vou vir assassinada. Nem sempre é uma lei assim. De repente, eu prefiro vir aqui e cuidar de uma multidão de pessoas, né, de órfãos que tiveram seus pais assassinados. Eu vou me dedicar a minha vida cuidando daqueles que ficaram abandonados porque outros mataram. Porque às vezes aquele que eu matei já se recuperou há muito tempo. É igual Cristo. Como que eu vou resgatar com Cristo? As pedras que nós jogamos no Cristo, como que nós vamos resgatar com Ele? Amando muito, nos esforçando para sermos verdadeiros discípulos do Cristo. Nos apresentando como discípulos, e as pessoas, né, nos vendo, podem ter uma imagem do Cristo. É isso que nós temos que desenvolver em nós. E nós estamos sendo bons discípulos do Cristo? Quando nós falamos que somos cristãos, cristãos são aqueles discípulos do Cristo. Né? Apesar que tem gente que fala que não é cristão e demonstra muito mais respeito por todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. E Kardec, ele fala que por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, né, através do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, os Espíritos, através de várias psicografias, através do Pentateuco de Kardec, vêm trazer para nós essa verdadeira vida, a vida futura, a imortalidade da alma, a reencarnação, né, as vidas sucessivas como a oportunidade da nossa transformação, da nossa regeneração. Então, meus irmãos, o que nós temos que entender, né?
tudo que nós estamos passando é porque, de alguma forma, nós buscamos com as nossas próprias mãos. O que nós temos que fazer é nos responsabilizarmos pelos atos e mudar. Não era isso que Jesus falava? Vai e não peques mais? Então, agora, o ideal é que a gente suporte com sabedoria todas as dificuldades, todas as vicissitudes, porque nós estamos com a família certa, estamos no lugar certo, estamos tentando aprender, e nós, numa sexta-feira à tarde, estamos aqui estudando o Evangelho. Já fizemos grandes modificações em nós, não é verdade? Então, eu quero agradecer muito a vocês, obrigado, Du, pela oportunidade, e que nós possamos estudar. Lá no capítulo 6, o Espírito da Verdade, ele nos convida, ele nos passa, né? Ele nos passa novamente 2 ensinamentos. O primeiro e insubstituível, que é o amor, né? Para que a gente ame uns aos outros. Porque esse amor é que vai ser com que nós, a cada dia mais, possamos aplicar a verdadeira justiça. E a instrução. Para que a gente se instruindo, para que nós estudando, para que a gente conhecendo o Evangelho de Jesus, as obras espíritas, nós encontremos nela o consolo suficiente para essa nossa jornada. Então, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós, que tenhamos um excelente final de semana e tenhamos certeza que nós, confiantes no Cristo, confiantes na espiritualidade amiga, vamos vencer essa nossa batalha nesse planeta de provas e expiações. Grande abraço para vocês, muito obrigada.